Olá, tudo bem? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre os poetas. Eles, os poetas. E você deve ter recebido o roteiro para ler as páginas 178 e 179. E nestas páginas está se referindo a diversos trechos de poesias de alguns autores, como, por exemplo, José Paulo Paes, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Mauro Quintana, Cecília Meirelles e Henriqueta Lisboa. Quando você fizer a leitura, você vai observar que cada poesia tem um estilo próprio, porque é diferente, porque cada escritor tem o seu estilo, tem os seus sentimentos, as suas emoções, e eles expressam tudo isso através da poesia. Então, tem autores que expressam, são mais sentimentais, tem outros autores que expressam mais alegria, descontração. Tem poesia que retrata situações do dia a dia, situações que nós estamos vivendo, que pode observar, que esteja observando acontecer, e aí vai relatando, vai produzindo aquela poesia. Tem poesia saudosista, por exemplo, na sala de aula, nós trabalhamos com uma poesia saudosista, a do Cassimiro de Abreu, Meus 8 Anos. Você está lembrado? Eu expliquei para vocês, nós lemos esta poesia, depois vocês fizeram uma reescrita e uma releitura da poesia. Quando vocês fizeram a releitura, nós até fizemos um varal poético para expor, não é mesmo? Então, essa poesia do Cassimiro de Abreu, Meus 8 Anos, ela retrata a infância do escritor, a saudade que ele tem daquele tempo, de quando ele tinha 8 anos de idade. Então, as situações que ele viveu, as coisas que ele fazia, brincadeiras, ele subia em árvores, acordava cantando. Tudo que ele fazia durante este período, ele retratou na poesia. Então, é uma poesia mais saudosista. Ele foi buscar as memórias, as lembranças dele. E vocês também, quando fizeram a releitura desta poesia, vocês também puxaram pela memória o que vocês fizeram até os 8 anos. O que vocês fizeram com a família, ou no dia a dia, ou com os amigos, e foram retratando na poesia de vocês. Tudo bem? Então, por exemplo, dentre essas poesias que vocês leram, tem a do José Paulo Paes, que pode fazer você, para um elefante tão deselegante, ficar elegante. Ora, troque o F por G. É uma poesia engraçada, descontraída, já tem poesia mais sentimental, mais triste. Então, cada escritor tem o seu estilo próprio de fazer a poesia. Então, após a leitura destas páginas, você tem uma questão para responder. Qual estilo de poesia que combina mais com você? Qual que você gosta mais? O tipo da poesia mais engraçada, mais descontraída, ou a poesia saudosista, ou uma mais sentimental, ou uma que fale sobre amigos, sobre amizade, sobre valores? Você vai responder qual estilo que mais combina com você e por quê. Só que quando você estiver lendo todos esses trechos poéticos, dá uma observada em tudo que já foi falado, em tudo que nós já estudamos, toda a estrutura da poesia. Todas essas que estão nestas páginas, deem uma observada quanto ao título, aos versos, estrofes, rimas. Tem poesias que rimam o segundo verso com o quarto, tem poesias que rimam todos os versos. Vai analisando cada poesia, como cada poeta escolheu fazer a sua poesia, tá? E responde a questão. Depois, nas próximas páginas, vocês têm produção de texto para fazer. Mas a produção de texto é assim, bem divertida, descontraída para você fazer. Porque tem uns espaços em branco, onde você vai preencher com respostas pessoais. Então, você vai produzir através de respostas pessoais.
e você pode registrar através de desenhos ou escrever, tá? Mas lembra dessa frase, ó. A criatividade é a inteligência se divertindo. Quem falou esta frase foi o Albert Einstein. Então pensa nessa frase, a criatividade é a inteligência se divertindo. Então para você fazer essas produções de texto aí nas próximas páginas, vai usando a sua criatividade, a sua inteligência e vai preenchendo, tá bom? Que é bem assim, prazerosa de fazer. Tudo bem? Bom, mais tarde, na aula síncrona, que é a aula ao vivo, quando eu entrar, eu vou fazer um jogo com vocês, tá? Então, é assim, é um jogo sobre rimas. Uma rima puxa a outra. Então, lá no final do cadernetão, tem umas folhas cartonadas. Deixa eu pegar. Como essa daqui, tá? Então, quando nós estivermos na aula síncrona, vocês vão retirar esta folha aqui, aí eu vou escolher um aluno que vai fazer um verso para mim com a primeira palavra. Então, por exemplo, atrevido. Você vai produzir um verbo, um verso. Digamos que seja, o menino é atrevido. Depois que você fizer o seu verso, você vai escolher outro amiguinho. E ele vai dar continuidade. Ele vai fazer um outro verso com a palavra querido. Então, digamos que ele fale, o menino é atrevido, mas também é muito querido. Então, presta atenção. Quando você fizer este verso, ele tem que dar sequência para o primeiro, tá? Então, olha só, o menino é atrevido, mas também é muito querido. Tem que ser relacionado. A mesma coisa, flor e amor. Tem que ter uma continuação, tá? E assim sucessivamente. Então, mais tarde eu vou explicar novamente para vocês. E nós vamos fazendo na aula e depois vamos registrar nas próximas páginas. Então, na aula síncrona, depois nós preencheremos, realizaremos algumas atividades, tá? E aqui, ó, eu coloquei uma poesia do José Paulo Paes para ilustrar a nossa aula de hoje, tá? Então, olha só, O que disse o passarinho, do José Paulo Paes. Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga, só porque enquanto dançavam, segundo ele, ela pisou no pé dele. Ó, tá vendo? Já é uma poesia mais descontraída, mais engraçada, tá? Então, você está aí assistindo ao vídeo? Se você estiver assistindo a este vídeo, eu quero que você ilustre esse poema que eu li, tá bom? Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga, só porque, enquanto dançavam, segundo ele, ela pisou no pé dele. Então, observa as palavras que foram ditas e aí você faz uma ilustração. Então, na próxima aula, eu quero que você mostre esse desenho, tá? Para eu saber se realmente você estava assistindo a este vídeo. Tudo bem? Beijos!